Bem-vindo ao canal SOS Física do Enem. Resolveremos agora mais uma questão da prova amarela do ano de 2017, questão de número 134. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para três condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma grau Celsius e a densidade da água igual a 1 kg por litro. Com base nas informações dadas, a potência da condição morno corresponde a que fração da potência da condição superquente? Então, observe o gráfico atentamente e vamos fazer uma pequena ilustração. Vamos utilizar uma figura representando essa ducha, onde temos aqui três posições: morna, quente e superquente. No gráfico, essas posições representam 1, 2 e 3, respectivamente, na qual do lado esquerdo, o eixo vertical do gráfico nos mostra a variação da temperatura em graus Celsius e o eixo horizontal nos mostra a vazão em litros por minuto. A resolução dessa questão envolve alguns conceitos básicos. Ela é uma questão considerada dessa prova uma questão difícil porque eu preciso trabalhar com as equações para não ter que calcular tudo. Se envolvermos os conceitos de potência, de vazão e de densidade, poderemos resolver a questão sem maiores dificuldades. Então vejamos. Primeiro lembrando que potência elétrica é a relação entre a energia e o tempo que essa energia é consumida. Outra coisa importante nessa questão, apesar de não comentar, devemos, para resolvê-la, levar em consideração que toda energia elétrica utilizada pela ducha será convertida em energia térmica e esta, por sua vez, será absorvida pela água. A energia térmica absorvida pela água é medida pela expressão da calorimetria, o famoso macete, onde a quantidade de calor que a água absorve, que é a energia, é a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Dessa forma, se nós analisarmos, a densidade ela é a relação entre a massa da água e o volume. Se fizermos uma reorganização na expressão, poderíamos escrever a massa como a densidade vezes o volume e aplicarmos na expressão da energia térmica. Então, nossa energia agora ficará como densidade, volume, calor específico e variação de temperatura. Outro fato interessante é que lembramos que a quantidade de calor que a água absorve é a própria energia elétrica ali que é dissipada pela ducha. Portanto, podemos reescrever a potência como sendo densidade, volume, calor específico e ΔT pelo tempo, onde ΔT é a variação de temperatura e o ΔT minúsculo é a variação de tempo. Outro fato importante é que o volume pelo tempo é a vazão da ducha. Quando a gente faz essa relação, é importante a gente retira o tempo da expressão e nós podemos utilizar essa expressão posteriormente para qualquer tempo, para qualquer momento. É interessante lembrar que o gráfico nos dá a vazão por minuto, então certamente a gente vai fixar em minutos. Agora, como a potência é a densidade da água vezes a vazão, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, podemos lembrar o seguinte: a densidade da água constante, a vazão da água constante e o calor específico da água constante. Então nós temos aí que a potência depende dessas três constantes e da variação de temperatura. Portanto, a potência poderia ser dada por essa expressão diretamente. Agora é só fazer um comparativo entre o caso de chuveiro na condição morno e o caso de chuveiro na condição superquente. Daí reescreveremos a expressão da potência como sendo o quociente entre essas duas relações. Potência morno, densidade, fluxo, calor específico e ΔT morno. Potência superquente, densidade, fluxo, C e ΔT superquente. Observe que esses três parâmetros são os mesmos, portanto podemos fazer uma simplificação. Daí a nossa expressão, nossa relação, se torna potência morna por potência superquente, ΔT morno por ΔT superquente. Agora, cabe a nós escolhermos um ponto interessante. Nesse caso, voltemos ao gráfico e vamos escolher um ponto comum para a mesma vazão de 3 litros por minuto. Observamos aqui no gráfico que isso vai rebater exatamente a 12 graus Celsius. Se observarmos as divisões entre um número e outro, são 5. Logo, podemos considerar cada divisão como sendo 2 graus. Daí, nós temos o primeiro ponto, o gráfico 1, que é do morno, nós temos 12 graus Celsius.
Já para o gráfico 3, seguindo a mesma relação para 3 litros por minuto, teremos 32 graus Celsius. Portanto, entre esses dois, não precisaria usar esses valores, que serviram como referência, mas como eles não alterarão, então os únicos fatores que influenciarão diretamente na potência é a variação de temperatura. Daí eu vou substituir os valores da expressão ΔT morno 12, ΔT superquente 32, portanto a relação entre as potências será 12 por 32. Simplificando estes valores por 4, encontraremos 3/8. Portanto, resposta letra D. É isso aí, chegamos ao final deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de vídeo novo. Caso você tenha dúvida, deixe nos comentários. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima.